Desde a infância, estamos acostumados a ouvir a história da criação do mundo e de Adão e Eva, de como Deus trouxe tudo à existência, formou Adão do barro e trouxe Eva à vida da costela de seu companheiro. Entretanto, hoje convido-te a participar da construção desse caminho. Iremos juntos buscar as respostas para algumas perguntas. Desde a infância, estamos acostumados a ouvir a história da criação do mundo e de Adão e Eva, de como Deus trouxe tudo à existência, formou Adão do barro e trouxe Eva à vida da costela de seu companheiro. Entretanto, hoje convido-te a participar da construção desse caminho. Iremos juntos buscar as respostas para algumas perguntas. Como era a Terra antes da criação? A chave para entender por que a Terra estava sem forma e vazia tem a ver com o que aconteceu com alguns anjos. Novamente, Gênesis não descreve nada dessa história angelical. Porém, mais tarde, em sua palavra, Deus revela que havia um grande anjo, Lúcifer, que se rebelou contra ele. Em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14, diz o seguinte sobre a queda de Lúcifer: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha d'alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Onde fica o trono de Lúcifer? Jesus Cristo, que a tudo assistiu e era o Verbo ao lado de Deus na criação, revela o seguinte: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu, disse ele em Lucas capítulo 10, versículo 18. Lúcifer, que se tornou Satanás em sua rebelião, foi expulso do céu para a terra. A Bíblia explica que Satanás manteve sua autoridade sobre esse planeta. Observe o que diz em Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou-o a quem quer. A criação. Em um breve resumo, podemos dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou Deus a luz e a separou das trevas. Fez a separação das águas, criou a terra seca, os oceanos, os vegetais, as ervas verdes. Fez o sol, a lua e as estrelas, os animais marinhos, as aves do céu, os animais terrestres e o homem. Quem criou o mundo? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. Pode parecer que este versículo descreve o início de tudo, porém, Deus mais tarde revela detalhes dos eventos e condições que ocorreram antes disso. Em outra passagem bíblica encontramos: No princípio, diz ele, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. Imagine só, Adão colocou o nome em todos os animais, pôs o nome em todo o gado, as aves do céu, a todo animal do campo, mas para ele não se achava uma ajudadora idônea. Gênesis capítulo 2, versículo 20 ao 23. E o que aconteceu para que houvesse a queda de Adão e Eva? Adão e Eva compartilhavam do que havia de melhor dos mundos criados por Deus. A criação. Em 7 dias, Deus criou tudo o que hoje conhecemos. Em um breve resumo, podemos dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No primeiro dia, criou Deus a luz e a separou das trevas. No segundo dia, ele fez a separação das águas. No terceiro dia, a terra seca, os oceanos, os vegetais, as ervas verdes. No quarto dia, criou Deus o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, criou os animais marinhos e as aves do céu. No sexto dia, animais terrestres e o homem. E no sétimo dia, Deus descansou. Adão e Eva compartilhavam o que havia de melhor dos mundos criados por Deus. Eles vieram do pó da terra, mas possuíam o sopro da vida, que veio de dentro do Criador.
O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Existe nessa frase uma ordem direta para Adão cultivar e guardar o jardim. Mas guardar o jardim do quê? Deus deu uma ordem a Adão. Mas desta árvore, do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, versículo 17. A desobediência deste mandamento seria uma falha gravíssima, que poria o jardim e o resto do mundo em perigo. Infelizmente, Eva comeu do fruto e ainda ofereceu a seu marido, que comeu juntamente dela. Eles deixaram a serpente entrar, deram ouvidos à história e pagaram um alto preço por conta disso. Foram expulsos do jardim e, a partir deste momento, seria necessário trabalhar e prover todo o seu sustento. O mundo que conhecemos hoje se dá justamente por essas escolhas realizadas há tanto tempo. Conhecido como o pecado original, essa é a raiz de todos os males que atormentam a humanidade. Por isso é importante, não abra a porta para a serpente. Continua no próximo episódio.